Endividamento recorde. Pesquisa mostra que 1 em cada 4 brasileiros não consegue pagar todas as contas do mês. Embarque biométrico. Brasil terá a primeira ponte aérea com a tecnologia no mundo. E você vai ver também. Ministério da Saúde lança campanha nacional de vacinação para crianças e adolescentes. Comércio está otimista com o Dia dos Pais. Os lojistas esperam movimentar mais de 20 bilhões de reais. Após anúncio de cessar fogo, Israel reabre a fronteira com a faixa de Gaza. Descarte incorreto. O Brasil perde 14 bilhões de reais por ano com materiais não reciclados. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h31 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E vamos começar essa edição falando sobre economia. Uma pesquisa divulgada pela Confederação Nacional da Indústria mostrou que a cada 4 brasileiros, um não consegue pagar todas as contas do mês. Inflação, desemprego, renda em queda, juros em alta, orçamento apertado e as contas atrasadas têm causado a crise no país. A situação é um pouco melhor para 7 em cada 10 brasileiros que conseguem pagar todas as contas, mas zeram o orçamento. Com a redução quase generalizada dos gastos, os brasileiros diminuíram os custos com o lazer e 58% deles deixaram de comprar roupas e sapatos. 25% das pessoas disseram ter reduzido ou deixado de comprar remédios. 19% deixaram de pagar o plano de saúde e 14% pararam ou atrasaram o pagamento do aluguel ou da prestação do imóvel. Uma outra pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo indicou que o endividamento e a inadimplência das famílias brasileiras atingiu o maior patamar desde 2010, com 22% dos rendimentos comprometidos com as dívidas. Apesar do cenário negativo, a população demonstrou otimismo em terminar o ano com um pouco mais de folga nas finanças. 2.008 cidadãos em todas as unidades da federação foram entrevistados entre os dias 23 e 26 de julho. E olha só, o valor da gasolina teve redução de cerca de 14% em julho. O preço médio chegou a R$ 6,50. No mês passado, nos postos de combustíveis, o motorista pôde abastecer o carro com gasolina a um preço médio de R$ 6,50 o litro. Em relação a junho, a queda foi de 14,01%. Já o etanol foi vendido a R$ 5,50 e ficou 8,34% mais barato em comparação ao mesmo período. Os dados foram divulgados pela Ticketlog, que faz um levantamento periódico dos preços. Nessa semana, não houve divulgação dos números da Agência Nacional de Petróleo, que foi vítima de uma tentativa de ataque cibernético. Segundo o levantamento, todas as regiões brasileiras tiveram redução no preço da gasolina. O maior recuo aconteceu na região Sudeste, onde o preço médio ficou em R$ 6,18. Já a região Sul apresentou o litro mais barato do combustível, vendido a R$ 6,09. A gasolina mais cara era negociada no Nordeste, onde o preço médio estava em R$ 6,79. O etanol também registrou queda no preço médio desde o mês anterior. E no fechamento de julho, ficou ainda mais barato em todas as regiões. O Centro-Oeste se destacou com o recuo mais expressivo para o litro, ficando em R$ 4,72. O maior preço do etanol foi encontrado no Norte, a R$ 5,89. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta segunda-feira, próximo do patamar de R$ 5,10, enquanto investidores aguardam a divulgação de dados de inflação aqui do Brasil e dos Estados Unidos ao longo dos próximos dias. A moeda norte-americana recuou 1,06% e encerrou o dia cotada a R$ 5,112 na venda. O Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, voltou a subir hoje, acompanhando o dia positivo nos mercados internacionais.
o índice fechou em alta de 1,81% a 108.402 pontos. E o mercado financeiro reduziu pela sexta vez seguida a projeção para a inflação deste ano. A informação foi divulgada hoje no Boletim Focus do Banco Central. Essa é a sexta semana seguida de previsão de queda da inflação para 2022. Os analistas esperam uma nova baixa, passando de 7,15% para 7,11%. O Boletim Focus do Banco Central reúne a estimativa de mais de 100 instituições do mercado financeiro para os principais indicadores econômicos. O IPCA 15 de julho, considerado uma prévia da inflação oficial, desacelerou para 0,13% na comparação com junho, menor variação mensal desde junho de 2020. Já o índice de preços ao consumidor semanal, publicado pela FGV, recuou 1,19% no fechamento de julho, após deflação de 0,44% na terceira quadricemana. A expectativa geral de economistas é que os próximos 2 meses seja de queda na inflação, em resposta à redução de impostos estaduais e federais sobre os combustíveis. No caso do Produto Interno Bruto, a projeção é que a economia chegue a 1,98% de crescimento ao ano, mas a equipe econômica do governo espera um crescimento de 2%. E olha só que bacana, ao longo deste mês, viajantes de voos domésticos que partem dos aeroportos de Congonhas, em São Paulo, e Santos Dumont, no Rio de Janeiro, acompanharão a instalação, os testes e o início da operação do sistema biométrico para passageiros e tripulantes. A inauguração do sistema será amanhã de manhã. O Ministério da Infraestrutura afirmou que a inauguração do sistema ocorrerá com a vistoria do andamento dos trabalhos em Congonhas, com a comitiva do governo federal. Quando São Paulo e Rio de Janeiro forem as cidades de origem e destino, os usuários farão uso da primeira ponte aérea biométrica do mundo. O processo de implantação definitiva da tecnologia já está em andamento e ocorre de forma gradual e simultânea nos aeroportos Paulista e Fluminense. Ao longo dos últimos meses, foram realizados testes com o embarque de tripulantes. A ideia é que o sistema ganhe adeptos e que, no futuro, quase todo o processamento de passageiros seja feito dessa forma. O Censo 2022 pode ser respondido por telefone ou internet. A participação remota é possível com código eletrônico entregue por agente na visita inicial, obrigatória no domicílio. Esta é a primeira vez que o IBGE oferece a possibilidade de participação no censo por telefone. Em 2010, a operação do censo já havia oferecido a opção de participação pela internet. Para participar do censo à distância, ao receber a visita de um agente do censo, o morador pode fazer a opção pelo autopreenchimento via internet ou por telefone. A partir daí, deve ser gerado um e-ticket para que a pessoa responda ao questionário remotamente no prazo máximo de 7 dias. Para auxiliar a sociedade a preencher remotamente o questionário da pesquisa, foi criado o Centro de Apoio ao Censo, acionado por meio de telefone. 180 agentes se dividem para atender às demandas diárias. Para evitar que o morador se esqueça de responder e o e-ticket perca a validade, no segundo dia após a visita do recenseador, ele deve receber uma mensagem por SMS ou por e-mail, alertando sobre o prazo. Caso não responda à pesquisa, no quarto dia vai receber uma ligação telefônica para verificar por que não começou a preencher o questionário. Se mesmo após a ligação a pessoa não responder, o centro de apoio faz o último contato no 6º dia. Se o prazo de 7 dias expirar e o questionário permanecer sem resposta, o domicílio retorna aos aparelhos dos recenseadores para que possa ser feita uma nova visita para a realização da entrevista presencial. Mais de 100 milhões de brasileiros devem ir às compras no Dia dos Pais. Os lojistas esperam movimentar mais de 20 bilhões de reais. O
Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas está otimista com a chegada do Dia dos Pais. A estimativa é que as compras para o segundo domingo de agosto movimentem o comércio brasileiro. E a previsão é de que 63% dos consumidores comprem presente no Dia dos Pais este ano. Isso significa que cerca de 100 milhões de filhos pretendem gastar na data. A estimativa é que os gastos somem mais de 24 bilhões de reais. E apesar dos números expressivos, a pesquisa demonstra que o consumidor está atento ao orçamento. 8 de cada 10 brasileiros, aproximadamente 78%, prometem pesquisar os preços para economizar antes de fechar o negócio. Assim como em 2021, as roupas correspondem à maior parte das intenções de compra para a data, 54%. Em seguida aparecem os perfumes e cosméticos, 37%. E a maioria dos consumidores, 78%, pretende pagar o presente à vista para não acumular dívidas. E veja a seguir. Após anúncio de cessar-fogo, Israel reabre a fronteira com a faixa de Gaza. E ainda, o Brasil perde 14 bilhões de reais por ano com materiais não reciclados. Os detalhes você confere em instantes. Até já! Estamos de volta, são 18 horas e 43 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta segunda-feira com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Muito boa noite. Nesta segunda, o Rio de Janeiro deu início a uma operação em favor da prevenção de doenças em crianças e adolescentes. A campanha de vacinação contra a poliomielite e multivacinação para a atualização da caderneta de crianças e adolescentes começou hoje. O objetivo é botar as doses em dia, de acordo com o calendário básico previsto no Programa Nacional de Imunizações, reduzindo assim o risco de transmissão de doenças imunoprevisíveis. A dose contra a poliomielite será aplicada em crianças de 1 a 4 anos e os demais imunizantes ficam disponíveis para complementar o esquema vacinal do público de 0 a 14 anos. A campanha vai até o dia 9 de setembro e a ação deve alcançar mais de 1 milhão de pessoas nessa faixa etária. E desse total, cerca de 280 mil crianças deverão se prevenir contra a poliomielite. E outra novidade, no Rio, os animais de estimação poderão frequentar supermercados. O Rio de Janeiro passou a permitir a presença de cães e gatos dentro de mercados. A capital é a primeira a adotar essa prática no país e os estabelecimentos que aderirem à iniciativa de doguinhos e gatinhos no seu espaço vão ganhar o selo Super Pet da Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro. Para ter acesso, o tutor deverá apresentar o certificado de vacinação e vermifugação. Os pets deverão estar com coleira e focinheira e não poderá alimentar os animais dentro dos estabelecimentos. Fica aí as orientações. Eu volto amanhã com mais informações do Rio. Até lá. Muito bacana, eu amei essa lei. Anderson, uma ótima noite para você. Obrigada, Anderson, e até amanhã. Vamos agora aos destaques internacionais. Após anunciar um cessar-fogo, Israel reabriu hoje a fronteira com a faixa de Gaza e a única central de energia elétrica do território palestino retomou suas operações. Os bombardeios se estenderam por 3 dias e mataram 44 pessoas, incluindo 15 crianças e 4 mulheres. A vida começa a voltar ao normal na faixa de Gaza, onde vivem 2.300.000 palestinos. As passagens de fronteira entre Israel e o território foram reabertas nesta segunda-feira. A única central de energia elétrica retomou as operações após a trégua estabelecida entre o Estado judeu e o grupo armado Jihad Islâmica. A usina foi obrigada a fechar no sábado por falta de combustível, depois que Israel interrompeu a entrada do enclave palestino. Nesta segunda-feira, caminhões de combustível entraram por Kerem Shalom, no sul de Gaza, que está sob bloqueio israelense há mais de 15 anos. 30 caminhões no momento é uma quantidade suficiente. Nos próximos dias, o mesmo número entrará para cobrir o déficit de combustível. O Estado judeu também anunciou a retomada do tráfego ferroviário e autorizou seus cidadãos que vivem perto das cidades fronteiriças do enclave palestino a deixar os abrigos. A trégua foi obtida graças à mediação do Egito, o intermediário histórico entre Israel e os palestinos.
Segundo a Jihad Islâmica, o acordo de trégua inclui o compromisso do Cairo de agir em favor da libertação de 2 prisioneiros do grupo palestino detido por Israel. Ambas as partes mantiveram o direito de resposta em caso de ataques futuros. E falando sobre o conflito no leste europeu, o secretário-geral das Nações Unidas pediu o acesso imediato dos inspetores da ONU à usina de Zaporizhia, na Ucrânia, por causa do alto risco de um desastre nuclear. Russos e ucranianos se enfrentam nos arredores da usina de Zaporizhia e se acusam mutuamente sobre os bombardeios que já forçaram o fechamento de um dos 6 reatores. A ONU quer ter acesso à usina para avaliar a integridade física, estabilizar a situação e eliminar o risco imediato. Em uma entrevista coletiva em Tóquio, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, condenou os ataques sem responsabilizar nenhum lado. Qualquer ataque a uma usina nuclear é um ato suicida. Espero que esses ataques terminem. E, ao mesmo tempo, espero que a Agência Internacional de Energia Atômica possa ter acesso à usina. A empresa estatal de energia nuclear pediu hoje que a área seja transformada em zona livre de militares. A Rússia ocupou a central em março, mas ela é ainda operada por técnicos ucranianos. Segundo o Instituto de Estudos da Guerra de Washington, Moscou usa o complexo como escudo para evitar ataques aos seus soldados e armazena equipamentos militares dentro da usina. Enquanto isso, mais 2 navios transportando milho e soja partiram hoje dos portos ucranianos, elevando o total de embarcações para 10 desde que a primeira partiu na semana passada, sob um acordo com a Rússia para escoar a produção agrícola do país e aliviar a crise global de alimentos. A China fez novos exercícios hoje ao redor de Taiwan em resposta à visita da presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, à ilha na semana passada. A visita de Pelosi enfureceu a China, que considera Taiwan como parte de seu território e respondeu com lançamentos de mísseis balísticos sobre Taipei pela primeira vez, além de suspender alguns canais de diálogo com Washington. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que está preocupado com as ações da China na região, mas afirmou que não acredita que os movimentos chineses irão além dos exercícios militares. Olivia Newton-John, atriz e cantora britânica naturalizada australiana, morreu hoje aos 73 anos em um rancho no sul da Califórnia. Olivia Newton-John foi protagonista do filme Grease e teve uma carreira de sucesso na música. Olivia foi diagnosticada com um câncer de mama com metástase no osso sacro em 2018, após ter superado outros tumores em 1992 e 2015. Em um comunicado, o marido pediu respeito à privacidade da família durante este período muito difícil. Olivia iniciou sua carreira no começo da década de 1970, quando ficou em 4º lugar do Eurovision, a mais famosa competição de canções na Europa, representando o Reino Unido. Ela se consagrou a protagonizar Grease nos tempos da Brilhantina, um dos musicais mais populares da história do cinema. Um roteiro sobre um grupo de adolescentes e um romance vivido pelo casal Sandy e Danny. No filme, lançado em 1978, ela contracenava com John Travolta. Em sua carreira musical, Olivia vendeu mais de 100 milhões de discos e ganhou vários prêmios com hits como Physical e Hopelessly Devoted to You. Praticamente todo mundo sabe que a reciclagem tem grande importância para a preservação do meio ambiente e para a sociedade, já que, além de criar empregos, torna desnecessária a retirada de novos recursos da natureza. É isso mesmo, mas a verdade é que, mesmo com essa consciência, muita gente ainda não separa o seu lixo.
O Brasil perde por ano 14 bilhões de reais com materiais que poderiam ser reciclados, mas acabam em aterros como este em São Paulo, que já está quase no limite de sua capacidade. A previsão é que o CTL, Centro de Tratamentos Leste, como é chamado, encerre suas atividades daqui menos de 4 anos. Mas tem algumas técnicas ainda a serem empregadas que pode ser que ele aumente um pouco essa vida útil. Tem algumas técnicas a serem empregadas que a gente consegue talvez alguns anos a mais. Então, mas é bem, o tempo está aí, né? Daqui a pouco a gente não tem mais local para colocar resíduos na região leste. O assessor da Gerência de Saneamento Ambiental da SP Regula diz que, além desse, há só mais um aterro na capital paulista, que também tem prazo de validade. Deve atender a população só até 2038. Para resíduo orgânico domiciliar, são só esses 2 aterros. Os únicos 2 espaços da cidade que todos os dias recebem cerca de 12 mil toneladas de lixo domiciliar. A grande questão é que no meio de tudo isso também tem plástico, papel, metal, vidro. Se ele estiver dentro de um saco preto com os resíduos orgânicos, ele fica contaminado, ele tem que ir para o aterro. Segundo informações da EcoUrbis, a matéria orgânica aqui representa cerca de 60% do todo. O restante é a prova de que ainda falta muita consciência sobre reciclagem. A situação do lixo é realmente preocupante e é preciso tomar providência o quanto antes. Entender que o que para alguns é lixo, para outros é dinheiro. E aqui nessa cooperativa tudo isso fica muito claro, porque aqui o que é reciclável não só se transforma em sustento para quase 60 famílias, mas também em redução de impactos ao meio ambiente. A Crescer realiza coleta em condomínios residenciais, comerciais, empresas, indústrias, escolas. Todo o material que chega até aqui passa por triagem e prensagem para depois seguir para a comercialização. Foi com a renda produzida na cooperativa que a Isabel criou 3 filhos sozinha. É o que sustenta a minha casa, a minha família e a mim mesma, né? Há 15 anos já. Há 15 anos. Além da coordenadora de produção, são várias as pessoas que encontraram aqui a oportunidade que tanto precisavam. Pessoas egressas do sistema penitenciário, pessoas que vêm de programas de reabilitação de dependência química. Então, a gente abre uma oportunidade para pessoas que muitas vezes poderiam estar indo para a criminalidade. Mas será que tudo pode ser reciclado? O que se recicla hoje aqui dentro da cooperativa são os resíduos sólidos, né? Que são os plásticos, os vidros, os metais e os papéis, e os resíduos elétricos e eletrônicos. Tudo que vai na tomada também tem que dar uma destinação adequada, porque é um resíduo que pode ser um contaminante para o solo e lençóis freáticos. E não pense você que aquela caixa de pizza engordurada está fora dessa. O ruim é quando ela tem um excesso de resíduo orgânico, né? Que pode ser um contaminante para o restante das embalagens que não estão ali contaminante. Então, quanto menos resíduo orgânico misturado com a embalagem, melhor. Quem faz o descarte correto colabora para resultados surpreendentes como estes. Só este ano, a cooperativa Crescer evitou o corte de mais de 8 mil árvores e a extração de mais de 3 mil barris de petróleo, 54 toneladas de minério de ferro, mais de 300 toneladas de areia. Ao todo, em 2022, foram recicladas aqui mais de 920 mil toneladas de resíduos. Mas esse número poderia ser bem maior se a consciência sobre a reciclagem fosse mais ampla. Simples ato de você, na sua casa, separar o resíduo para a coleta seletiva, você está contribuindo numa cadeia de valor muito enorme, muito grande e muito importante para toda a sociedade. Com certeza, vamos cuidar do meio ambiente. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite para você e um bom início de semana e até amanhã.